Antes de entrarmos na palavra, eu queria louvar ao Senhor por essa oportunidade. Queria louvar ao Senhor pela vida do meu filho que acabou de fazer 1 ano. Nós fizemos um bolinho. Era só um bolinho mesmo, no meio dessa crise não dá para fazer muita coisa. Mas o Senhor não deixou faltar nada. Ele proveu tudo. E eu quero louvar a Deus pela vida da Dani que está ali. Que bom que você veio, seja bem-vinda. Vamos à palavra do Senhor? Aquele que puder, interceda por mim. Lembre de mim e da minha casa nas suas orações, amém? Atos 3. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Os irmãos acharam, amém? Eu vou ler apenas o 6 e o 7, que diz assim. Então Pedro disse: olhe para nós. Não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Os irmãos podem se sentar. O celular aqui me auxilia. Eu sei que a gente foca um pouco na cura desse coxo, mas Deus ele me levou para outro sentido. Não fugindo do texto, os irmãos vão entender, amém? Atos dos Apóstolos foram escritos a fim de provar, primeiro, o cumprimento da promessa de Jesus, que era de enviar o Espírito Santo, a fim de provar que jamais e em tempo algum os discípulos e nós estaríamos só, ou ficaríamos só, em tempo algum. Essa promessa em Atos foi cumprida e a descida do Espírito Santo aconteceu. Nós não estamos só em tempo algum. Segundo, a obediência dos discípulos quanto ao ID, anunciando o Evangelho de Cristo. Antes de Jesus subir aos céus, ele deixa uma ordenança para os discípulos, que é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia que os discípulos eles estavam com medo, desanimados e frustrados naquele momento. E aqui eu entendo nessa mensagem que nós não devemos tomar nenhuma decisão enquanto estivermos com medo, frustrados ou desanimados. Porque até parece que Jesus não está, mas ele vai chegar e te dar uma instrução. Jesus, ele tem uma ordenança para a sua vida, portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no capítulo 2 vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Veio com poder e muita glória a descida do Espírito Santo. E ele passeia no meio de nós, ainda com poder e muita glória. Lucas, ele vai relatar no capítulo 5 que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo, com o poder do Espírito Santo. Por que o livro tem o nome de Atos dos Apóstolos, Pedro é um dos nomes mais citados, e Paulo também. E eu confesso que eu leio o capítulo 3, onde Pedro, pelo poder do Espírito Santo, se deixa ser usado de uma forma segura e ousada, eu quase não o reconheci. Primeiro que Pedro, ele era um cara que talvez ninguém o escolhesse, pelas suas características. E segundo, o ministério de Pedro, ele começa em um momento muito improvável. O ministério de Pedro começa a se desenvolver num momento desfavorável.
vamos dizer assim. Pedro, perdão, igreja, eu estou um pouco nervosa. Pedro, pescador experiente, acostumado com a pesca. De repente, ele se vê frustrado. O texto ele é bem claro quando ele diz que ele tentou pescar a noite toda, mas não teve nenhum sucesso. Não apanhou nada. Não apanhar nada para quem entende de pesca. Nós, quando temos um objetivo, um plano traçado na nossa cabeça, o nosso plano é perfeito. Com o nosso conhecimento, aquilo ali vai sair da forma que deveria sair. Mas, de alguma forma, algo acontece e aquilo que a gente planejou não sai do jeito que a gente queria. E quando isso acontece, a gente se depara com a frustração, com o desânimo, e isso é natural. Só que Jesus, ele já tinha visto Pedro. E aquilo que naquele momento gerou frustração para Pedro, para Jesus é uma oportunidade de realizar milagres. Aquilo que gerou frustração para Pedro naquele momento, ou seja, Jesus já te viu, Pedro. E na área que você foi frustrado, Jesus está vendo a oportunidade de realizar milagres. Pode tu não estar entendendo agora, mas Jesus ele já desceu e vai realizar milagre. Jesus ele não perde oportunidade. Até nos momentos mais difíceis. Parece que nesses momentos aí é que ele pega. Não vou te pegar desse jeito. Não é com teus conhecimentos. São com os meus. E só vivencia milagres quem de alguma forma deixa Jesus chegar perto ou se aproxima de Jesus. A frustração, o medo, o desânimo tem feito a gente lavar as redes. Pedro por si só não pensaria em voltar para o mar. Mas Jesus já te viu, Pedro. Jesus já te viu. E ele pede nessa noite o seu barco emprestado. Pedro, me empresta o seu barco, se afasta um pouquinho da terra e lança a rede novamente ao mar. Porque daquilo que tu não sabe, eu sei. Jesus, ele não precisa da nossa inteligência, da nossa beleza ou do nosso diploma. Precisa apenas que nós obedeçamos. Eu sei que no momento pode ser um momento de frustração e desânimo. Mas eu posso afirmar, como segundo escreveu Salomão, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Aí você me pergunta, mas Fernanda, que fim é esse? O fim que desejais. Jeremias vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pedro, ele não queria peixe, ele teve peixe. É simples, apenas obedeça, porque terás o fim que desejais. De uma frustração, Jesus fez de Pedro um pescador de homens. Sabe lá tu que Deus quer fazer na tua vida com essa frustração? O tempo ele não é favorável para Pedro, não era. Mas eu tenho certeza que a frustração de Pedro naquele momento fez quem ele é nesse momento aqui em Atos 3. Fez ele ser quem ele é aqui. Ele não era mais o Pedro lá, frustrado, que perdeu ou nem pescou aqueles peixes. Ele é um Pedro que Jesus escolheu. Nós vemos aqui um Pedro agora não mais inseguro ou impulsivo, que é uma das características dele. Nós vemos um Pedro agora seguro e pacífico, totalmente ao contrário. Pacífico. Ele vai dizer, olhe para nós, Pedro falando para o coxo, olhe para nós. Pedro falando isso, ele está passando segurança para o coxo, olhe para nós. E no versículo 7, ele toma-o pela mão direita e o levanta. Pacífico.
Pedro poderia muito bem só ter falado. Mas ele segurou na mão do coxo e o ajudou a levantar. Nós podemos perceber que Pedro teve um verdadeiro encontro com Jesus. 3 anos, mais ou menos, de experiência com Jesus, ele não jogou fora. E só um verdadeiro encontro com Jesus é capaz de trazer mudanças perceptíveis. Não só na sua vida, mas através da sua vida. Porque Jesus quer alcançar outros que você nem sabe através da sua vida. Mas somente um encontro verdadeiro com Jesus pode trazer e vai trazer mudanças perceptíveis na sua vida. Um verdadeiro encontro com Jesus, ele não depende do nosso ministério, não depende de cargo e não depende muito menos de anos de igreja. Vai depender exclusivamente de você. Basta você querer ter um encontro verdadeiro com Jesus. E mudar por causa do nome que você carrega não é fácil, traz confronto. Porque Pedro aqui, ele não estava carregando o nome de Pedro, estava carregando o nome de Jesus. Traz confronto. Eu vou trazer uma experiência pessoal, porque vida de mãe, né, agora eu entendo. E no momento assim de surtos que eu tive com meu filho não querendo dormir de noite, porque acontece de tudo. Eu surtei, acabei falando coisas, e eu olhei para o céu e falei: Senhor, não é possível. Porque eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa amiga, eu tenho que ser uma boa mãe e ainda tenho que ser equilibrada. Não é possível. Porque eu falo com Jesus. E ele simplesmente, suave no meu ouvido, falou assim: sim. Eu ainda tenho que ser equilibrada, Senhor. E ele falou: sim. Porque foi para isso que eu te chamei. Estar na minha presença traz mudanças, por mais que te doa. E esse é o confronto. Sim, precisa ser pacífica. Precisa pensar no momento que você tem razão, mas você não pode falar que tem. Pedro, quando resolveu emprestar o barco para Jesus, certamente foi a melhor coisa que ele fez. Mas ele não tinha ideia do conflito pessoal que essa atitude traria. Jesus, ele realizava milagres e ainda realiza. Mas a sua pregação, ela trazia palavras duras, palavras de confronto. E o que eu posso perceber com isso é que Jesus, realizando milagres, é muito bom. Mas a gente vê também que milagres não sustenta discípulo. O que sustenta discípulo é palavra. Aquilo que sustentou Pedro foi a palavra de Jesus. Porque a palavra é dura, mas ele mesmo vai falar: para quem iremos, Senhor? Para quem iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não foram palavras de casa própria, de casamento, de emprego. Não foram palavras de autoajuda. Foram palavras de vida eterna. Palavras de arrependimento. Aquilo que Jesus promete, Ele faz questão de realizar. O problema não são as promessas. O problema é que a nossa geração é motivada por promessa e não por arrependimento. Nós não podemos ser motivados por promessa. Porque se Jesus, ele prometeu, ele vai garantir. Eu ouvi a missionária Gabriela Lopes falando e se encaixou com o que Jesus já estava me dando. E ela falou: a gente fica tão preocupado com promessa e a gente esquece que Deus, ele é um Deus realizado. Ele não é um Deus frustrado que quer realizar os sonhos dele na nossa vida. Não, ele já tem tudo. Ele faz questão de realizar os teus sonhos. Deus não é um Deus frustrado. Tudo é dele. E eu concordo. O que eu falo aqui não é uma verdade absoluta. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração.
E a palavra vai dizer que Pedro e João estão subindo ao templo para ministrar a palavra. E é palavra de arrependimento. Aqui no versículo 19. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. Eu sei que não é fácil. Mas vamos buscar o arrependimento, porque a promessa nós já temos, só basta o tempo do Senhor querer realizar. Jesus, Ele quer resgatar uma geração de Pedros que buscam arrependimento. Jesus quer resgatar uma geração de Pedros que sabem a responsabilidade que carregam e que entendem a necessidade de Jesus curar através da sua vida. O que Pedro carrega, o que você carrega é muito maior. É muito mais valioso do que prata e ouro. Você pode entender isso? Que Jesus, Ele quer usar o teu barco. Deus está te chamando de Pedro, que prega arrependimento, mas não deixa de estender a mão. O tempo não é nada favorável, mas Jesus te chamou de Pedro. E se Ele te chamou é porque Ele te garante. Nosso intelecto não é nada. Às vezes a gente se acha tão inteligente, né? Mas acaba indo para o caminho errado. Glória a Deus. Jesus só precisa que você entenda isso. Tudo que Pedro tinha era a presença do Espírito Santo. E imagina só, era suficiente. Tudo que nós temos hoje é a presença do Espírito Santo. E imagina só, é suficiente. Para de querer olhar para um lado e olhar para o outro, procurando resposta, ou procurando tomar uma decisão que o Senhor ainda não liberou. Deixa o Senhor liberar sobre a tua vida, porque Ele quer curar através de ti. Jesus quer levantar uma geração que profetiza a cura e o coxo anda. Jesus, Ele quer levantar uma geração que profetiza a cura e ainda levanta as mãos, se erguendo e colocando de pé, pelo poder da palavra de Jesus sobre a tua vida. Jesus quer te usar com mão forte neste lugar. Jesus quer te usar com mão forte ali fora, porque há muitos desesperados. Se está difícil para nós, tu imagina para eles que estão lá fora. Estão sem direção, mas o Senhor te dá uma direção nessa noite. Permaneça em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. João Batista não tinha nada, mas ele perdeu a cabeça por causa do nome de Jesus. Tá você disposto a perder a cabeça por causa do nome de Jesus? Que geração é essa que prefere desistir? Porque é mais fácil. Mas desistir nunca foi uma opção. Para de querer para um lado, para de querer ir para o outro, como se Jesus não fosse te dar a direção. Jesus quer levantar uma geração de Pedros que fazem a diferença para o reino. Jesus quer levantar uma geração de Pedros que profetiza a vida e mortos são ressuscitados. A gente não tem noção de como o Senhor quer nos usar nessa terra. A gente não tem noção do poder que o Senhor quer manifestar sobre a nossa vida. Porque é mais fácil correr. Eu queria sair daqui, eu tentei sair daqui, mas o Senhor não permitiu. Porque assim era a vontade dEle. E a misericórdia dEle para sobre as nossas vidas. Sintam o poder do Espírito Santo te envolvendo. Aquele que está triste vai sair daqui feliz nessa noite. Aquele que está desanimado vai sair daqui animado. Porque há um poder de glória nos envolvendo neste lugar. E só aquele que foi chamado pode sentir essa presença. Você foi chamado, Pedro. Não tem para onde tu correr, não. Deixa eu te usar. Louva
o teu Senhor da tua maneira. Não tem para onde a gente correr. Há uma palavra de vida eterna e Ele te escolheu. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Quando eu te mandar, tu irás onde eu te colocar. Tu brilharás e eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa Jesus usar teu barco nessa noite. Que você guarde essa palavra na tábua do seu coração. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória! Aleluia. Deus. Glória.